ter religião, pode ter igreja tradicional, pode ter igreja pentecostal, pode ter igreja disso, igreja daquilo, igreja daquilo outro, mas não é evangelho, não é reino de Deus. Reino de Deus é transformação de vida. Detalhe, não confunda com perfeição. Crente peca, principalmente quando canta. Tudo entregarei, não importa onde for, né? Abro mão do meu sonho, estou apaixonado. Tem uns negócios assim, né? Mas Deus sabe, né, como é que é o negócio. E aí, né, amor e compaixão por missões, né, a responsabilidade de cumprir o ID de Jesus, o Espírito Santo em missões, estratégia de missionário, pregação, preparação de obreiros e o exemplo dos servos de Jesus da igreja primitiva em missões. Né? Então, a gente observa, né, que assim, o Evangelho, ele norteia tudo isso. É você olhando para o Evangelho, você, peraí, se eu não tenho amor e compaixão, tem alguma coisa errada. Então eu só mando oferta para missões quando é o meu filho, quando é o filho dos outros eu não mando não. Então eu só me preocupo com missões quando eu vou para o campo, quando o Joaquim vai, eu não me preocupo. Então eu só me preocupo com missões quando é alguém da minha igreja que vai, quando é da outra igreja eu, não, tem esse dinheiro aqui da obra, não, a gente tem muita obra para fazer, a gente não pode ajudar o missionário lá em Angola. Entende como é que é o negócio? Então assim, peraí, eu estou pensando em quê? Em mim ou no rei? E aí, né, a ideia, né, de responsabilidade de cumprir o ID. Quem tem que fazer o ID? ID está no plural, irmãos. Não é uma pessoa, não são eles, somos nós. E aí a pergunta que se faz é, quem é o meu discípulo? Está aí, ó, estamos no início do ano, final do ano. Quem é o meu discípulo? Quem? Aí talvez alguém diga assim, mas eu sou tímido. Você pode dar um livro, você pode dar um folheto, você pode compartilhar a mensagem do seu pastor, você pode compartilhar o texto do sermão que foi pregado, você pode pegar uma frase no culto da sua igreja e botar no Twitter, você pode fazer alguma coisa. Mas eu vou começar por quem? É simples, chega na tua igreja mesmo e pergunta assim, irmã, você tem algum filho que não é crente? Irmão, você tem algum pai que não é crente? Você já tem um campo branco aí, cara. Eu estou esperando o meu pastor me dar oportunidade. O meu púlpito, irmãos, é onde eu estiver. No meu tempo, antes de ser seminarista, meu pastor ele não era de muito dar oportunidade para pregar. Sabe o que eu fiz? Chamei meus vizinhos. E comecei a estudar Efésios com meus vizinhos. Quem disse que eu preciso do púlpito do meu pastor para exercer meu ministério? Glória. Se Deus me chamou, gente, onde eu chegar vai ter um púlpito. Entende? Mas não, eu estou esperando a oportunidade. Meu pastor não dá oportunidade. Eu não tenho apoio. Que apoio? Que apoio que Jesus tinha? Que apoio que Jeremias tinha? Que apoio que os apóstolos tinham? Não, gente, a gente arregaça as mangas e parte. Não é assim? E aí, né, a questão de responsabilidade de cumprir o ID. Por exemplo, a questão do Espírito Santo e missões. Obra de Deus não se faz no braço da carne. Como é que a gente vai transformar gente pecadora em cristãos, em pequenos cristos? Não tem como, irmão. Não tem como. Como é que você vai, por exemplo, a pessoa vive na prostituição, a pessoa vive na cachaça, a pessoa vive na falsa religião. Como é que essa pessoa vai virar um seguidor de Jesus? Como? Só Deus pode fazer isso. Aí alguns falam assim, mas ser cristão é difícil. Não, ser cristão não é difícil, ser cristão é impossível. Como é que a gente vai imitar Jesus, irmão? Pelo amor de Deus. Não tem como. Eu tenho dificuldade de imitar José. Eu tenho dificuldade de imitar os profetas. Eu tenho dificuldade de imitar os apóstolos. Como é que eu vou imitar Jesus? Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo que vai abrir portas. Porque às vezes, não sei se alguém já passou por isso, mas às vezes você preparou tudinho, está no computador, o computador pifa, o data show não funciona, o som queima, entendeu? Ou então você vai fazer um trabalho na rua, chove, e aí tu fica assim, meu Deus do céu, ou seja, nem tudo está no seu controle.
No seu controle está o quê? Você vai estudar. Isso é controle seu. Não, ó, pelo amor de Deus. Eu espero que nenhum de vocês aqui tenha esse negócio de tratar o Espírito Santo como quebra-galho. Pelo amor de Deus. A Bíblia diz que o Espírito vai lembrar a gente do que Jesus ensinou. Ou seja, o Espírito não vai colocar, o Espírito vai lembrar. Ou seja, aprender a responsabilidade nossa. Então, por favor, espero que ninguém aqui tenha esse negócio. Mas o que acontece? A ideia do Espírito Santo e estratégia missionária. A gente tem que fazer alguma coisa. Lembra? Paulo, quando ele vai ver aquele monumento ao Deus desconhecido, ele pega ali, aquilo ali como uma estratégia. Todo mundo conhece essa passagem, né? Tranquilo? Ah, então beleza. Né? Então, seminarista, teólogo, né? Opa. E aí nisso, a respeito do assunto, quando ele vê aquilo ali, ele usa aquilo como estratégia. Opa, peraí, né? Eu vou aqui, né, pegar esse gancho. Então tem coisas que dá para você fazer. E não precisa necessariamente pecar. Pecado é pecado. Lembra quando eu falei da questão de você estar numa tribo? Né? Aquela cultura diz que é normal matar aquela criança portadora de deficiência. Mas você entende que, embora seja a cultura daquele povo, aquela cultura depõe contra a valorização da vida. É como, por exemplo, eu entendo a mulher que está procurando o aborto. Eu entendo. Mas não concordo. Porque ela só pode reivindicar o direito de abortar porque a mãe dela não abortou. Por isso que ela pode pegar uma placa e querer defender o aborto, porque a mãe dela não fez isso. Aí eu pergunto, né, não vou muito longe, não tem aqueles vermezinhos que são filhotes de mosca quando dá no lixo? Aconteceu isso na lixeira lá de casa, e aí bateu um sol terrível lá. Quando eu fui tirar o carro da garagem para sair, eles estavam tudo encolhidinho assim, né? Tudo fazendo assim, né? Tudo assim debaixo do carro, né? Aí, por quê? Queria viver. Aí eu pergunto, se aqueles bichinhos querem viver, quanto mais um feto no ventre de uma mulher. Deu para entender o seguinte? Eu entendo o drama. Porque às vezes a mulher está assim, como é que eu vou sustentar esse filho? Eu entendo isso. Ou eu entendo o seguinte, se de repente é uma coisa decorrente de um estupro, como é que eu vou passar 9 meses revivendo essa sensação? Eu entendo isso. Né? Ou então de repente, olha, seu filho vai ter Down, seu filho vai ter isso, vai ter aquilo. Eu entendo, claro que eu entendo. Mas a gente não está falando de um brinquedo. A gente não está falando de um cavalo de corrida. A gente está falando de gente. Então, tudo bem que eu posso viver numa cultura que legalmente se permita isso. E eu acho até estranho, porque assim, para o estupro e para o risco de morte, a lei já abre essa oportunidade. Eu não sei por que o pessoal mais quer aborto, mas aí deixa pra lá, né? Quer mais dizer que eu sou, né, xiita ou xaato, né? Eu sou, né, fundamentalista, esse negócio todinho. Mas assim, porque eu fico pensando, se para essas questões graves já há uma abertura legal, o pessoal quer pra quê, né? E aí nesse caso, é uma situação em que você olha e pensa assim, espera aí, se eu vivo numa sociedade que é contra matar o estuprador, como é que eu vou viver numa sociedade que é a favor de matar o feto? Tudo bem, pode transformar em lei? Pode, mas eu quero ter o meu direito de continuar pregando contra. Entende essa questão do evangelho? Ou seja, você entende a outra pessoa, você respeita a outra pessoa, mas você precisa sempre lembrar, peraí, Deus é favorável à vida ou à morte? Aí é claro que quem vai dizer, mas a Bíblia está cheia de matança. Aí depende. Porque é o seguinte, a morte de alguém, se ela se traduz na preservação da vida de alguém, é uma outra discussão. Por exemplo, se a minha vida significa a morte de 200 pessoas, eu entendo que é uma defesa, legítima defesa da sociedade. É justo fazer a manutenção da vida de uma pessoa e 200 morrer? É uma questão de se pensar. E aí, no caso, é uma discussão mais ampla. Agora, se a gente observa bem,
A gente vive numa sociedade em que a gente preserva a vida dessa pessoa, que se traduz em morte de 300, mas a gente não poupa a vida de alguém que não fez nada de errado para merecer morrer. Aí alguém vai dizer, ah, mas o feto ainda não é uma pessoa. Tá, mas em potencial, o que ele pode vir a ser? A gente não protege o ovo de tartaruga? Ué, o ovo de tartaruga não é tartaruga. Mas quem protege o ovo de tartaruga protege o quê? Tartaruga. Porque o que um ovo de tartaruga pode ser em sua potencialidade? Tartaruga, meu Deus do céu. Então o que o feto pode ser, né, teleologicamente falando? Não teologicamente falando, teleologicamente falando. Né? Se a gente pensar na finalidade, o feto vai se tornar uma pessoa. E aí você olha para uma situação dessa, raciocina comigo. Eu entendo? Claro que eu entendo. Não julgo, não acuso, não condeno. Como eu disse, se a gente pensar, o pessoal da minha geração deve lembrar da volta dos mortos-vivos. O pessoal da nova geração deve lembrar do Walking Dead. O que acontece? Pegando uma frase do cantor Renato Russo, na música Índios, ele fala, né, nos deram um espelho e vimos um mundo doente. Eu vivo nesse mundo, que é absurdo uma mulher falar que menino veste azul e menina veste rosa. Mas não é absurdo uma menina ser levada pelo responsável para ver um homem pelado. Esse é o mundo que eu vivo. É um mundo que, por exemplo, de acordo com a nossa lei, se um homem adulto tem relação sexual com uma menina de 14 anos, é estupro. Mas as músicas da novinha tocam aí para tudo quanto é canto, estimulando o imaginário masculino. Então eu olho e falo assim, esse mundo está maluco. Então é natural que as pessoas elas recebam formações esquisitas. Então, por exemplo, tem aquele garoto que ele vai matar por causa de um par de tênis. Porque ele entende que quando ele tem aquele par de tênis, ele é alguém importante. Quem disse para ele que ele fica importante com um par de tênis? O meio de comunicação. Que não se preocupa com a formação da pessoa humana. Se preocupa com o mercado e com o lucro. Então, se você observar bem, eu não estou dizendo que justifica, mas explica. Nosso coração já é mau. Com um pouquinho de incentivo, então, oh, maravilha! Imagina o negócio. Deu para entender? Então, como digamos, eu, por exemplo, eu não falo mais isso, porque toda vez que o pastor fala sobre roupa de irmã, aí alguém comenta que o pastor está falando porque está reparando, então eu parei de falar. Mas algum tempo atrás eu falava sobre isso, eu falava assim, meus irmãos, eu tenho que entrar na igreja e ficar olhando para a testa das irmãs. Deu para entender, né, gente? Não precisa explicar, né? Então é o seguinte, por quê? Porque o meu coração já é mau. Aí é preciso que alguém estimule uma maldade que já está ali. Deu para entender o negócio? Então existem coisas que é o seguinte, não é que a gente quer ser moralista, é porque nós temos uma inclinação para o mal. Então a gente tem que fazer o quê? Frear antes da curva. Porque se frear na curva, o que acontece? Deu para entender? Então o que a gente faz é o quê? Opa, peraí, vamos colocar um pouco de rédea, porque se a gente não tiver rédea, se a gente ficar entregue a si mesmo, a gente vai ser bicho, a gente não vai ser mais gente. Até porque se observar bem, eu estou achando os bichos mais civilizados que os seres humanos. Porque o bicho mata para se defender, mata para se alimentar. O homem mata só porque pode matar. Me dá teu celular. Você me dá teu celular, eu dou um tiro assim mesmo. Entende como é que é o negócio? E aí, nisso, é importante eu ter essa ideia do Espírito Santo, da estratégia missionária, desde que eu não cometa o pecado. Né? E a preparação do obreiro, né, e a questão do exemplo de servos de Jesus da igreja primitiva em missões. Ou seja, você está aqui observando que não é aquela coisa de acordei, Deus chamou, né, e agora eu vou. Não, peraí, não é bem assim. Paulo se converte e vai para a Arábia. E se fundamenta. E passa um período. Vai refletindo o que ele aprendeu, como é que é e tal. Agora eu estou pronto. Vou. Qual é o homem que vai construir uma torre e não faz o cálculo primeiro? Agora tem aquele camarada, Deus chamou e vou na orelhada. E como é que vai ser, irmão? Deus vai resolver.
E aí a gente tem algumas loucuras ali, né? E aí, a importância do preparo. Eu não estou dizendo que o diploma faz de você um homem de Deus. Mas se você é um homem de Deus, você vai persistir em ler, principalmente os pergaminhos. Não tem como você querer ser um pregador da palavra e não querer aprender sobre a palavra. A Bíblia é de uma outra cultura, então você vai ter que aprender a lidar com exegese, hermenêutica. Você, por exemplo, vai ter que estruturar o raciocínio do texto, né, a mensagem do texto, de um modo, né, compreensível para o teu público. Então você vai ter que aprender um pouco de linguagem, de introdução, desenvolvimento e conclusão, de texto ou de discurso. Então, ou seja, você vai precisar de alguma forma dialogar com o seu tempo, porque você vai fazer a ponte com o mundo da Bíblia e o mundo que você quer alcançar. Então a questão do preparo não tem a ver com Deus ter te chamado. A questão do preparo é que você quer ser uma faca afiada, amolada e não uma faca cega. A gente usa a faca cega? Usa, mas se usar a faca amolada, o resultado é diferente. A gente consegue fazer mais com menos. Agora, sem preparo, né? Então, a gente olha para uma situação dessa, né, e verifica a importância do preparo. De você ter uma ideia, eu estou indo pregar em tal lugar. Como é que é esse lugar? Eu, por exemplo, me situei. O professor Marcos Porto falou muito sobre a irmã Aridéia. Então, eu estou acertando com ela. De repente, eu recebo uma mensagem de um número. E aí eu falei, deixa eu me situar, né? Peço até desculpa, eu perguntei com quem eu estou falando, né? E aí nisso, ele falou quem ele era. Mas aí eu, peraí, quem é, em que área de competência? Por quê?